Embora vivamos aqui, ainda temos muito a aprender sobre nosso próprio planeta. A humanidade conhece o universo melhor que o próprio planeta. Se a Terra tivesse o tamanho de uma maçã, o mais profundo que o humano já chegou à crosta da Terra, seria o equivalente à espessura de sua casca. A ideia de Terra esférica foi cogitada por matemáticos gregos, desde o século 6 a.C., não era considerada assim até Eratóstenes, que calculou a circunferência da Terra, por volta do ano 240 a.C. Embora seja verdade que a Terra não é uma esfera perfeita. A Terra é mais larga no Equador que nos polos, cerca de 45 quilômetros. Isso é causado pela velocidade da rotação do planeta, fazendo com que o planeta tenha diâmetro levemente maior no Equador. Se levarmos isso em consideração, significa que o local mais distante do centro da Terra, não é o topo do Monte Everest, mas sim, o Chimborazo, um vulcão no Equador. A Terra tem em média 12.742 quilômetros de diâmetro. O método que Eratóstenes usou foi bastante engenhoso. Ele ouviu que durante o solstício de verão em Siene, uma cidade no sul do Egito, o Sol estava diretamente acima. Mas em Alexandria, no norte do Egito, o Sol ainda lançava uma sombra. Usando os ângulos das sombras, ele foi capaz de calcular a circunferência da Terra com precisão de 5 a 10%. Hoje, construindo sobre o legado dessas, e de muitas outras pessoas brilhantes, agora sabemos que somos o terceiro planeta a partir do Sol, e um dos 4 planetas terrestres, ou rochosos. A Terra orbita em média a 150 milhões de quilômetros do Sol, 147 milhões em seu ponto mais próximo, e 152 milhões de quilômetros quando está mais distante. Mas o interessante é que nosso método de marcar o tempo talvez não seja tão preciso quanto imaginamos. Com o arrasto das marés da Lua desacelerando a rotação da Terra, nossos dias na verdade se tornaram mais longos, em cerca de 2 milissegundos por século. Isso não faz muita diferença para nós, mas 500 milhões de anos atrás, simulações mostram que os dias tinham menos de 22 horas, e havia cerca de 400 dias em um ano. Com tudo isso combinado, medir o tempo é mais complicado que imaginamos. A rotação da Terra pode ser observada do solo através de timelapses à noite. O eixo de rotação do planeta pode ser visto a partir dos pontos onde as estrelas aparentemente circulam ao redor. A órbita ao redor do Sol combinada com a inclinação axial da Terra, significa que ao longo do ano, a posição do Sol em determinado horário, será diferente a cada dia. Isso pode ser visto em um analema, uma foto de tomadas combinadas tiradas ao longo de um ano, de um mesmo ponto no mesmo horário. Como podemos ver, o Sol se move em forma de 8 ao longo de um ano. Esta representação gráfica mostra os efeitos combinados da equação do tempo, a inclinação axial da Terra e sua excentricidade orbital. O eixo de rotação da Terra é aproximadamente 23,5 graus, em relação ao plano do Sistema Solar. Esta inclinação axial é o que dá à Terra estações tão variadas. Curiosamente, as mudanças de temperatura entre as estações não se devem à maior proximidade de uma região na Terra durante o verão daquele hemisfério, mas sim devido à quantidade de luz solar que atinge aquele ponto. Estar alguns milhares de quilômetros mais perto do Sol não representa uma grande diferença em relação à temperatura. O que realmente faz uma grande diferença para a temperatura entre as estações é a área de superfície que a luz do Sol atinge. Durante o verão, com o Sol acima, um ponto será exposto a uma quantidade muito mais concentrada de luz solar. Durante o inverno, com o Sol baixo no céu, a mesma quantidade de luz solar se espalha em uma área de superfície muito maior. Além disso, durante o verão, os dias são mais longos, permitindo mais tempo de luz solar para atingir a superfície, em comparação com o inverno. Podemos não estar ciente da atmosfera, a menos que o vento esteja soprando, mas ela está lá. Isto exerce uma pressão sobre a superfície da Terra, de cerca de 1 kg por centímetro quadrado, ou quase 10 toneladas por metro cúbico. Há cerca de 1 tonelada de ar nos pressionando agora mesmo, na verdade não sentimos,
porque está nos pressionando em todas as direções, e nossos corpos têm uma pressão interna que equilibra isso. A Terra possui uma atmosfera razoavelmente densa e compacta, embora tenha uma massa total baixa em comparação a lugares como Vênus e Titã. E conforme a altitude, fica menos densa, e pode chegar a 10.000 km de altitude. Mas não há uma distância exata onde termina a atmosfera terrestre. A linha entre a atmosfera da Terra e o espaço é arredondada em 100 km de altitude, na mesosfera, onde as forças aerodinâmicas passam a ser menos relevante que as forças gravitacionais, e o arrasto aerodinâmico é quase inexistente. É o que permite à estação espacial, satélites, telescópios e demais equipamentos espaciais orbitarem a Terra permanentemente. A gravidade nessa altitude é apenas 10% menor que na superfície. Estes equipamentos são possíveis, porque neutralizam a gravidade orbitando a altas velocidades. Isaac Newton, no século XVII, descobriu uma maneira de neutralizar a gravidade. Ignorando os efeitos atmosféricos, Newton se perguntou o que aconteceria se uma bala de canhão fosse disparada a velocidades cada vez mais altas. E descobriu que em determinada velocidade, cerca de 8 km por segundo, um objeto percorreria todo o planeta sem nunca atingir o solo. No século XX, um engenheiro aeroespacial húngaro chamado Theodor von Kármán calculou a qual altitude a densidade da atmosfera permitirá esse efeito. E chegou numa altitude que foi arredondada em 100 km. Isso é o que chamam de linha de Kármán, e se você passar acima dela, parabéns, você será considerado um astronauta. Nossa atmosfera consiste principalmente em 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de argônio, com vestígios de outros gases, como o dióxido de carbono. Vapor de água também está presente na atmosfera, de apenas 0,01 a 4%, a média é de 1%. A uma altitude de cerca de 25 km em média, existe uma camada de ozônio, uma molécula de oxigênio capaz de absorver a luz ultravioleta solar. Esse tipo de luz altamente energizada pode quebrar moléculas biológicas, portanto a camada de ozônio é crítica para nossa proteção. Nossa atmosfera favorece a vida, em muitas funções diferentes, fornece gases úteis como oxigênio e CO2, um dos gases capazes de causar efeito estufa. Este chamado efeito estufa aquece a Terra. Sem ela, a temperatura média na Terra estaria abaixo do ponto de congelamento da água. Seríamos uma esfera de gelo. Cerca de menos 18 graus Celsius em média, em comparação com a média real de 14 graus Celsius agora. A atmosfera também impulsiona um dos sistemas mais essenciais para nós, o ciclo da água. Parte dessa água se formou quando a própria Terra foi formada, e parte dela pode ter vindo de impactos de cometas e asteroides, bilhões de anos atrás. A propósito, já parou para pensar que a água que bebemos é a mesma desde a formação da Terra? Que foi reciclada inúmeras vezes. À medida que o Sol aquece a Terra e seus oceanos, algum calor é liberado na atmosfera, aquecendo os gases perto da superfície, fazendo-os subir. Que subindo esfria, e condensa em partículas de poeira no ar, para formar nuvens. Essas gotas de água podem percorrer distâncias consideráveis antes de finalmente cair na forma de chuva. A água é então transportada de volta aos oceanos através dos rios, o que completa o ciclo. A água não apenas erode a superfície, mas também é vital para a vida que vive nela. Das plantas às bactérias, e aos animais da superfície. A prevalência da vida na Terra é extremamente dependente dos oceanos e de toda a hidrosfera da Terra. Para dar uma noção da escala dos oceanos da Terra, se a superfície da Terra fosse completamente lisa, o planeta todo seria coberto por um oceano de quase 3 km de profundidade. Felizmente para nós, esse não é o caso, e a superfície da Terra é altamente variável. Isso é devido em parte de uma característica única da Terra, suas placas tectônicas. A Terra tem uma crosta comparativamente fina, sob a qual está um manto quente e ativo. A crosta não é uma peça sólida única, é dividida em placas enormes, e estas podem se mover. Em alguns lugares, geralmente onde as placas se unem, a crosta é mais fraca. Magma pode abrir caminho entre elas, entrando em erupção na superfície, formando vulcões.
Às vezes vemos os efeitos desse manto fluindo quando as placas na crosta colidem, atritam e se separam umas das outras, formando vulcões, terremotos, montanhas e trincheiras. Pode parecer que as placas tectônicas são perigosas para a vida na Terra, mas essa renovação da superfície mantém a Terra fértil e fresca. Debaixo do manto está o núcleo do planeta, consistindo no que se pensa serem os metais ferro e níquel, deixando elementos mais leves como oxigênio, silício e nitrogênio subirem à superfície. A Terra é o planeta mais denso no Sistema Solar com densidade de 5,5 gramas por centímetro cúbico. E isso se deve principalmente ao núcleo. É muito grande em comparação com outros planetas. O núcleo externo atinge cerca de 5.000 km de diâmetro. Acredita-se que o núcleo interno seja sólido, com pressões extremas de 3.500 atmosferas, e atinge 5.500 graus Celsius de temperatura, a mesma temperatura da superfície do Sol.